Olá, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de maio, nós vamos meditar em Esdra, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A lista dos que voltaram com Esdra, eles estão voltando do exílio babilônico e com grande missão, reconstruir o templo do Senhor, isso mesmo. E aí, aqui no capítulo 8, nós vamos ver os cabeças das famílias, né? Junto com a sua genealogia, que subiram para a Babilônica no reinado do rei Atarxede. Então, eles subiram junto com Esdra na época da deportação. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; e dos filhos de Davi, Atus; e dos filhos de Secanias, dos filhos de Pairó, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, 200. Dos filhos de Secanias, 300. Do Adim, Ebed, filho de Jonatã, com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, 70. Dos filhos de Cefatias, Zebadias e Micael, 80. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, 218. De Bani, Selote e de Josifias, 170. E assim ele vai numerando todos aqueles que subiram com ele. E aí Esdra vai mandar também buscar levitas, né? Porque estamos falando aqui da reconstrução do templo. Ajuntei-me perto do rio que corre para a Ava e ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo, aos sacerdotes, e não achei nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eleazar, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, e fizeram uma comissão dos chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram sábios, e enviei-os a Ido, que era chefe de Cassifia, e lhe dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores dos templos, seus irmãos. Trouxemo-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos 18. Asabias, com ele, Jesaías, dos filhos de Merari, e com os seus irmãos dos filhos dele, 20. E dos servidores do templo de Davi, dos príncipes, deram para o ministério dos levitas 220, todos eles mencionados nominalmente. E então apregoei ali um jejum, junto ao rio, isso mesmo. E ali nos humilhamos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz, para nós, para os nossos filhos, para tudo que é nosso. Em outras versões, para os nossos bens. Isso mesmo. Aqui nós vamos meditar no versículo do dia, nesse texto aqui. E você vai ver a importância de você fazer propósito, de você invocar a Deus, de você se humilhar, apregoar jejum com objetivo, isso mesmo, em relação às nossas jornadas aqui nessa terra, né? É importante nos humilharmos diante de Deus e pedirmos para que o Senhor esteja conosco na nossa jornada, como Esdra fez aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros que nos defendesse dos inimigos no caminho, né? Então era um trajeto longo, havia, como você já sabe, muita oposição a esta empreitada, não só do templo, mas também da reconstrução dos muros. E aqui o povo está regressando de um exílio de muitos anos, 70 anos de exílio, e eles estão regressando para Jerusalém. Lembrando que Jerusalém tinha sido totalmente destruído, né? Então, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos concedeu. A boa mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam.
Não esqueça disso na sua trajetória. Então, separei 12 dos principais, né? Dos homens, o qual ofereceram ao rei os seus conselheiros, seus príncipes, todo Israel que se achou ali. E entreguei-lhe nas mãos 650 talentos de prata, objetos de prata, talentos de ouro, 20 taças de ouro, né? Então a gente vê aqui que, na verdade, tudo aquilo que foi destinado pelo rei, não só a devolução daquilo que tinha sido levado na época do cativeiro, quando eles invadiram Jerusalém, levaram todos os objetos de ouro, prata, todos os utensílios da casa do Senhor, não só isso foi devolvido, mas também o próprio rei deu do seu tesouro particular, com a incumbência da reconstrução do templo. Então, tudo isso está novamente relatado aqui, né? Então, receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, o peso do ouro, os objetos que trouxemos a Jerusalém para a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava, que foi aonde eles fizeram esse propósito, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos a Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos das mãos dos nossos inimigos e daqueles que nos armaram ciladas pelo caminho. No quarto dia, pesamos na casa do nosso... chegamos a Jerusalém, repousamos ali 3 dias, e aí no quarto dia eles vão lá na casa, né, do nosso Deus, né, vão levar todos os objetos, e entregamos a Meremote, que era filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noabidias, que era filho de Binute, levitas. Tudo foi contado, pesado, e o peso total imediatamente registrado. Então, eu fico observando, né, quantos detalhes, né, administrativamente eles eram muito cuidadosos com tudo que se dizia da casa do Senhor. E aí nós vamos ouvir uma oração de confissão de Esdra, que muito nos ensina. Olha só. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não separaram para o povo de outras terras e com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, feruzeus, jebuseus, amonitas, moabitas e egípcios, e também os amorreus, pois tomaram as suas filhas para si, dos seus filhos, também misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Os príncipes, magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, Esdra, né? Então aqui você está vendo ele falando pela primeira pessoa. Lembra que eu mencionei que isso nos traz o respaldo de que foi o próprio Esdra que escreveu esse livro? Pois bem, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão e do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para me levantar a minha face a ti, meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia que os nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, nosso sacerdote, o povo, né? Todo mundo já sabia de tudo isso. Agora, pois, em breve momento, se manifestou a graça da parte do nosso Senhor Deus, para nos deixar que alguns que escapem, para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos humilhar aos olhos do nosso Deus e para dar um pouco de vida à nossa servidão, porque somos servos, porém
na nossa servidão, não nos desamparou nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia. E aí ele fala, né, que foi achado favor do rei da Pérsia para nos reviver e para levantarmos de novo a casa do nosso Deus, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, que nos diremos depois disso? Pois deixamos os seus mandamentos, que ordenou por meio dos seus servos, os profetas. A terra em que entrais para possuir é terra imunda, por imundícia dos seus povos, pela abominação que na sua corrupção se encheu-se de uma extremidade a outra. Por isso, não darei vossas filhas, nem os vossos filhos, nem as suas filhas para tomarem para vós outros filhos. Jamais procurareis a paz e o bem com estes povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra e deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Então, aqui ele está relembrando uma ordenança que Deus deu ao povo em Êxodo 34:11, e ela é repetida em Deuteronômio 17, do 1 ao 5, aonde eles não deveriam dar as suas filhas em casamento aos povos pagões que estavam ali naquela região para onde eles foram, né? A terra que eles herdaram tinha os povos nativos, então eles não deveriam dar em casamento as suas filhas, nem tomar filhas deles para casar com os seus filhos. Isso não foi respeitado. Ou seja, o povo se contaminou com os povos pagões. Automaticamente, costumes pagões passaram a ser praticados, o que resultou na idolatria, na desobediência e, por fim, os levou para o cativeiro babilônico. Agora, voltando, Esdra está fazendo isso, se colocando na brecha e confessando o pecado dele, né? Tomando para si o pecado da sua nação e confessando o pecado da sua nação. E aí, ele fala que por causa das más obras, da nossa culpa, vendo ainda que tu és o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos as nossas iniquidades, e ainda nos deste a este restante que escapou. Ou seja, Deus, o Senhor é misericordioso, né? Nós merecíamos muito mais, mas o Senhor tem nos dado escape e nos feito voltar para a nossa terra. Então ele está lembrando de tudo isso. Ah, Senhor Deus de Israel, tu és, pois, que somos o restante que escaparam, como hoje vê. Eis que estamos diante de ti a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então ele lembra, né, da santidade de Deus e de quão pecador que eles eram. Enquanto Esdra orava e fazia essa confissão, chorando e prostrado diante da casa do Senhor, né, com as vestes rasgadas, em sinal de rendição, ajuntou-se a ele, a Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, criança, e o povo chorava, e era um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estrangeiras, com os povos de outras terras, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, os seus filhos, segundo o conselho do Senhor que nos deu, que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo, seja forte e haja. Olha que conselho, né? Então Esdras se levantou e ajuramentou
os príncipes e os sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. E Esdra retirou-se da casa do Senhor, entrou na câmara de Joanã, filho de Elissabe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão que tinha voltado do exílio. Fez passar o pregão por Judá, Jerusalém, e todos que vieram do exílio, que deveria se ajuntar em Jerusalém. E que, se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, todos os bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação e voltaria para o exílio. Então todos os homens de Judá, Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Então levantou Esdra, sacerdote, e lhe disse: vós transgredindo, causando-se com mulheres estrangeiras e aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor vosso Deus e fazei o que é do agrado. Separai-vos do povo das outras terras e das mulheres estrangeiras. E foi isso mesmo que aconteceu. Nós podemos ver que foi um dia de muita tristeza. Imagina, né? Mulheres separando-se do seu marido, marido se separando das suas esposas, mulheres indo embora, né? Homens indo embora com seus filhos. Foi isso que aconteceu, né? Assim fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdra, sacerdote, elegeu nominalmente homens cabeças das famílias, segundo a casa dos seus pais, que se assentaram no dia do 11º para inquirir estas coisas. E o concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre eles filhos de sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras, da linhagem de Jesua, de Josadaque, dos seus irmãos, e com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres para serem culpados, e por serem culpados, né, ofereceram um carneiro de rebanho pela culpa, né? E aí tem a relação de todos eles, é isso mesmo, né? Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras destas e tinham tido filhos com estas. Então é assim que nós finalizamos o livro de Esdra, com todos os filhos de Imer, Arim, né, Passur, tinha dos levitas, dos filhos dos sacerdotes, de Israel. Tá tudo elencado aqui, todos eles que cometeram esse pecado e precisaram se despedir das suas esposas e dos seus filhos em cumprimento ao mandado de Deus determinado através de Moisés há tanto tempo atrás e que eles tinham transgredido. E amanhã nós vamos começar o livro de Neemias, que é quase uma continuação ao livro de Esdra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e como aprendemos, Senhor, que a obediência deve estar acima de todas as coisas. Nos ajuda todos os dias a obedecermos a Tua palavra e sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.